Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro dessa série especial falando sobre o projeto Santo André 500 anos, que está ali observando, verificando, debatendo o que pode ser feito, o que pode ser realizado, o que pode ser imaginado para Santo André e colocando como uma grande meta o dia 8 de abril de 2053, exatamente a data dos 500 anos de Santo André. E para falar um pouco mais de como vai funcionar esse projeto, de como vai se debater todo esse processo de ações dentro de Santo André, vamos colocar aqui com a gente o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, o Acácio Miranda. Acácio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carlos. É um grande prazer falar com você e com todos e todas que nos acompanham. Muito bem, Acácio, vamos começar pela pergunta básica, né? O que é exatamente o projeto Santo André 500 anos? O projeto Santo André 500 anos, Carlos, nada mais é que a estruturação de um pensamento em termos de futuro. Quando nós olhamos para as ações que foram realizadas na cidade de Santo André nos últimos anos, quando nós olhamos para as conquistas que nós tivemos em Santo André nos últimos anos, nós estabelecemos a partir disso diretrizes para que nos próximos anos a cidade possa ter um desenvolvimento e possa ter conquistas equivalentes às que nós tivemos neste período. Mas é óbvio, para que nós cheguemos a este resultado, há necessidade de serem estabelecidos métodos e caminhos a serem percorridos. Então, o Santo André 500 anos leva em consideração estes métodos, estas etapas a serem superadas por nós e os eixos, os objetivos, os caminhos que nós devemos percorrer para alcançarmos os 500 anos da cidade de Santo André com circunstâncias ainda melhores. São vários eixos que estão sendo colocados, não só eixos, né? Eixos e sub-eixos, porque eles são bem detalhados dentro do escopo, mas como vai ser essa mecânica de debate, né? Como cada eixo vai ser debatido, vai ser por pessoas diferentes, ou todo mundo pode participar? E até uma segunda pergunta, a população de Santo André em si pode também participar dos debates? Sim, não seria razoável que nós criássemos um projeto que determina o futuro da cidade sem que nós ouvíssemos os principais interessados, os andreenses e todos aqueles que vivem na cidade de Santo André. Para nós chegarmos a estes resultados, foram estabelecidas 3 etapas, 3 fases. Uma primeira fase é uma fase de escuta, onde nós fomos às ruas e ouvimos a população de 15 territórios. A nossa cidade foi dividida em 15 territórios, foram ouvidas as principais demandas atuais e para o futuro de cada um destes territórios. Depois da fase de escuta, há uma fase de planejamento, uma fase onde nós colocamos no papel cada uma das demandas que nós extraímos deste processo de escuta, cada um dos projetos que decorrem daquilo que foi pedido e que foi ofertado e que foi sugerido pela população, e depois deste planejamento, obviamente, há a fase de execução. Então, são 3 as fases do Santo André 500 anos: escuta, planejamento e execução. E neste momento, nós estamos na fase de escuta. Já foi feita uma primeira rodada. Nos próximos meses, nas próximas semanas, nós vamos às ruas novamente com uma devolutiva destas primeiras rodadas, onde a população fará novas escolhas a partir daquilo que foi filtrado das primeiras demandas, para que a partir disso nós comecemos o planejamento e depois comecemos a execução daquilo que se chama Santo André 500 anos. Só para orientar o pessoal que está nos vendo, né, sobre quais são os eixos que estão sendo tratados aqui. Então, tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano,
desenvolvimento urbano e ambiental e também a gestão e inovação. E por que dessa separação? Por que não foi separado em mais eixos? Como é que foi pensado esse agrupamento de eixos e sub-eixos dentro desse planejamento? Quando nós pensamos no futuro da cidade, e principalmente quando nós olhamos para o futuro da cidade daqui a 30 anos, obviamente, e é natural, que as demandas da sociedade, as demandas da população, as demandas dos andreenses mudarão ao longo destes 30 anos. As prioridades que nós temos hoje não necessariamente serão as prioridades que nós teremos daqui a 10, 20 ou 30 anos. Se nós estabelecêssemos demandas estanques, demandas ou projetos engessados, essa mudança que a sociedade sofre ao longo do tempo e essa mudança que a cidade sofre ao longo do tempo, faria com que o projeto Santo André 500 anos não acompanhasse o retrato, a realidade de futuro. Diante disso, nós optamos por indicar os 4 principais eixos que nós temos numa cidade, você bem os mencionou: desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano ou social, desenvolvimento urbano e ambiental e gestão e inovação. E, a partir disso, estabelecermos as diretrizes de futuro para cada um desses eixos, as prioridades que a população tem em relação a cada um desses eixos, os projetos exitosos que nós temos em relação a cada um desses eixos e as possibilidades deles serem replicados e aperfeiçoados em termos de futuro. E também pensarmos nas características da cidade que podem ser exploradas a longo prazo. Eu vou dar um exemplo, na verdade, darei 2 exemplos dentro do eixo desenvolvimento urbano e sustentável. Santo André, para quem não sabe, é composta por uma maioria ambiental, por uma maioria verde em termos territoriais. 62% do território da nossa cidade é composto por áreas verdes. Então, hoje nós temos uma capacidade bastante grande em termos ambientais. E conforme as demandas ambientais vão evoluindo e vão surgindo na nossa sociedade, nós temos um enorme potencial. Nós podemos, por exemplo, vender créditos de carbono dadas as nossas características. Nós podemos, por exemplo, explorar, quando tais circunstâncias forem regulamentadas, os royalties da água, uma vez que nós estamos dentro do nosso território, nós temos dentro do nosso território 2 grandes bacias que servem, em termos de água, em termos de abastecimento, a Grande São Paulo e a região metropolitana. E é natural, já que nós temos a obrigação de cuidar desta água, de cuidar do território que esteja nos limites desse potencial de água, já que nós temos essas obrigações, nada mais natural que a gente receba por isso. Ainda no desenvolvimento urbano, nós tivemos um crescimento em termos de empreendimento nos últimos anos da ordem de quase 700%. Isso, obviamente, é um dado relevante, um dado importante e um dado positivo, mas é óbvio também que há necessidade de nós pensarmos na infraestrutura da cidade a partir desse crescimento. E essa estrutura está sendo pensada e será pensada ao longo dos próximos anos a partir do nosso marco regulatório, do nosso plano diretor de desenvolvimento ambiental. Também há o desenvolvimento de 4 usinas fotovoltaicas. Hoje nós pagamos conta de luz em todos os prédios públicos. Quando essas usinas estiverem funcionando, nós deixaremos de pagar esta conta de luz e, mais do que isso, nós vamos lucrar com a energia produzida pela prefeitura. Então, são todos projetos
a longo prazo, mas são projetos que tornam a nossa cidade melhor, a nossa cidade menos burocrática e a nossa cidade ambientalmente correta para as próximas gerações. Aliás, entrevistando o prefeito Paulo Serra também sobre o projeto, a gente conversava sobre isso, né? Sobre como não adianta pensar daqui a 30 anos se hoje não tiver um movimento, né? Se não tiver um pontapé inicial para que as coisas melhorem, né? E lógico, hoje um dos movimentos que existem não só em Santo André, mas no mundo inteiro, é a questão das ODS da ONU, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O quanto que também o projeto conversa com essas ODS, né? Que também visam uma ação de longo prazo, né? Para o planeta inteiro. Sim, as ODS foram estabelecidas, são 17 ODS, e elas têm como prazo 2030, 2030. Quando nós olhamos para o Santo André 500 anos, nós temos um objetivo um pouco maior em termos temporais. Nós não olhamos só para a próxima década, nós olhamos para as próximas 3 décadas. Mas, obviamente, os 4 eixos do Santo André 500 anos, as diretrizes e as determinações do Santo André 500 anos, levam em consideração as 17 ODSs. Não seria razoável que nós, enquanto cidade, aderíssemos a essas ODSs e não pensássemos o principal projeto em termos de futuro da nossa cidade sem que nós estivéssemos tomando como base essas ODSs. Então, os 4 eixos foram estabelecidos a partir dessas ODSs, basta nós olharmos para cada uma delas e de cada uma destas 17 nós conseguimos extrair pontos que tenham convergência com o desenvolvimento humano ou social, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento urbano e ambiental e com a gestão e a inovação. Nós sabemos também que os municípios eles acabam sofrendo, entre aspas, vamos colocar assim, com as mudanças estabelecidas nos governos estaduais e no governo federal, né? Então é super natural que isso aconteça, até porque tem mudanças de gestão, mudanças de pensamento político, e isso, claro, vai alterando uma série de coisas, né? Não tem um plano linear que sirva como base, né? Aqui no Brasil a gente não conseguiu avançar muito sobre isso. Mas como dá para imaginar esse planejamento de um município, ou seja, no caso de Santo André, levando em conta essa possibilidade de mudanças nos próximos 30 anos? Ou seja, como deixar o plano atualizado, não só em cima da modernidade, que é necessário, né, a cada ano que passa, mas também levando em conta o país em que se vive, o estado em que se vive. Por isso que nós, sempre que discutimos o Santo André 500 anos, Carlos, discutimos exatamente este aspecto. Como nós conseguimos estabelecer uma política pública linear, uma política pública perene, que seja capaz de atravessar mudanças de gestão. E verdade seja dita, o prefeito Paulo Serra sempre diz isso. É natural que aconteçam essas mudanças de gestão, inclusive, do processo democrático, é salutar ao processo democrático que essas mudanças de gestão aconteçam. Então, como nós fazemos essa convergência entre um processo a longo prazo e essas mudanças de gestão? E nós pensamos em alguns caminhos. Primeiro, quando o projeto é bom, estabelece boas metas e boas diretrizes, independentemente do viés ideológico do prefeito ou da prefeita que esteja à frente da cidade, ele obviamente levará este projeto em consideração. Em segundo lugar, nós já temos no nosso sistema político, no nosso sistema jurídico, nas 3 esferas, na esfera federal, nas esferas estaduais e nas esferas municipais, alguns projetos que levam em consideração mais de uma gestão. Tem um período de tempo que acaba atravessando mais de uma gestão. E o grande exemplo é o plano plurianual, que tem duração de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que tem duração de 2 anos, e a lei orçamentária anual, que tem duração de 1 ano.
Por mais que o mandato tenha duração de 4 anos, o PPA é votado no último ano do mandato anterior. Então, no final das contas, ele acaba alcançando alguns anos do mandato posterior, do mandato subsequente. Então, diretrizes que talvez tenham sido estabelecidas por um gestor anterior serão aplicadas pelo gestor posterior, pelo gestor subsequente. E a lei de diretrizes e a lei de responsabilidade fiscal e o capítulo da Constituição Federal que estabelecem este plano de 4 anos já vigoram há mais de 2 décadas. E até aqui nós não tivemos nenhum problema neste sentido. Um segundo exemplo que nós temos é o próprio plano de metas. O plano de metas, aqui no Grande ABC, especialmente em Santo André, nós temos a primeira gestão que começa e terminará observando todas as diretrizes de um plano de metas. Isso não fazia parte da nossa cultura, mas agora passa a fazer, diferentemente da cidade de São Paulo, por exemplo, que já usa o plano de metas como base de uma gestão há quase 2 décadas. O plano de metas também é um exemplo de regra que dura mais que uma gestão e acaba sendo aplicada por uma gestão subsequente que não necessariamente guarda vínculo, seja ele ideológico ou político, com a gestão anterior. Então, o Santo André 500 anos leva em consideração essas características que nós temos, essa alternância de poder, mas o viés democrático e estadista das próximas gestões que virão. E a forma de nós criarmos perenidade no Santo André 500 anos, você começou o bate-papo indicando exatamente isso. No dia 8 de abril de 2024, além de entregarmos todas as diretrizes do Santo André 500 anos, muito provavelmente nós protocolaremos essas diretrizes na Câmara dos Vereadores para que elas sejam votadas na forma de uma lei que deve ser observada pelos próximos gestores nos próximos 30 anos. Lógico que o plano fala só de Santo André, pensa Santo André e tenta refletir o que pode ser Santo André daqui a 3 décadas. Mas o quanto também esse plano pensa na regionalidade, o quanto ele conversa com esse processo de regionalidade. Vou aproveitar a sua experiência também como secretário executivo no consórcio municipal para fazer essa pergunta. O quanto o Santo André 500 anos também conversa com seus vizinhos? Carlos, você mesmo mencionou, eu sou entusiasta da regionalidade. Acho aqui que no Grande ABC nós temos o primeiro consórcio público do Brasil e é um consórcio que é exemplo para todos os outros consórcios do Brasil. O Grande ABC historicamente esteve vinculado à indústria, mais recentemente nós temos uma vocação vinculada à logística. Todos esses aspectos sempre foram observados por quem estava do lado de fora, mas também o nosso consórcio sempre foi um produto de exportação. E quando nós olhamos para as nossas características regionais, a cidade de Santo André está inserida numa conurbação urbana. Nós fazemos divisa com diversas outras cidades, inclusive com a capital, e atravessamos uma rua e já chegamos nestas outras cidades. É impossível nós pensarmos no nosso desenvolvimento de forma isolada, sem que nós pensemos nas nossas relações com estas outras cidades, sem que nós pensemos o potencial que pode ser extraído destas relações com outras cidades e, principalmente, pensarmos o futuro a partir destas relações. Um exemplo que nós temos muito notório aqui é o polo petroquímico. O primeiro polo petroquímico do Brasil, ele está inserido metade em Mauá, metade em Santo André e faz divisa com a cidade de São Paulo. Economicamente, ele representa valores substanciais no orçamento tanto de Mauá quanto de Santo André. Nós sabemos que o polo hoje enfrenta algumas circunstâncias e as soluções para essas circunstâncias dependem da atuação conjunta de Mauá, de Santo André
e da cidade de São Paulo. Então, há necessidade de nós pensarmos a regionalidade e há necessidade de nós pensarmos as relações entre municípios para que nós pensemos melhores circunstâncias e melhores vocações para o nosso futuro. Exatamente, todo mundo pensando da mesma forma, indo na mesma direção, né? Quem sabe as demais cidades também se inspirem em Santo André e também possam fazer esses planos de longo prazo. Acho que colaboraria, todo mundo colaboraria para uma regionalidade até mais específica, pensando mais à frente, né? Pensando daqui a 30 anos nesse marco, né? Que não é só os 500 anos de Santo André, se a gente pensar historicamente falando, são os 500 anos do ABC, né? Da formação do ABC, se a gente pode colocar desta forma, né, Cássio? Sem dúvida. Talvez um plano a longo prazo regional, que leve em consideração o desenvolvimento das 7 cidades e de todas as outras cidades lindeiras pelas próximas 3 décadas. Exatamente. A Cássio Miranda, secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, explicando para a gente um pouco mais do que vai ser esse projeto Santo André 500 anos e que agora o RDTV está sendo aqui uma das plataformas de debate, tentando explicar não só o projeto, nós vamos também explicar setor a setor que está sendo colocado, eixo a eixo, sub-eixos também, tentando trazer também um pouco de notoriedade e também ajudando a debater um pouco mais o futuro de Santo André. Acácio, muito obrigado por ter nos atendido, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Carlos. Foi um grande prazer falar com você e com todos e todas que nos acompanham no RD TV. E há uma frase que eu gosto muito que diz: ninguém faz nada sozinho, um pouco clichê, e há uma segunda frase que diz: só há ventos favoráveis para quem sabe onde vai. E é um pouco do que nós pensamos em Santo André neste momento. Nós estamos longe dos 30 anos, mas é necessário nós começarmos a pensar o nosso futuro a partir de já. Exatamente. Um grande abraço e até a próxima, Cássio. Muito bem, pessoal, é isso. Seguimos nesse debate, trazendo várias pessoas de vários eixos, de vários locais de Santo André, exatamente para ajudar nesse debate do Santo André 500 anos, e lógico, você vai conferindo ao longo desse processo aqui no RDTV. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, dependente do momento que você está nos assistindo, e até o próximo programa.